Eu preparei um mini curso completo de GeoPandas, no qual vou te ensinar a manipular dados geoespaciais, a realizar operações entre diferentes tipos geométricos e criar mapas incríveis para sua aplicação. E tudo isso usando Python. Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos nessa! Nesse vídeo, vamos dar início ao nosso mini curso de GeoPandas. A biblioteca do GeoPandas é uma extensão da biblioteca Pandas, criada para facilitar a manipulação de dados georreferenciados. No GeoPandas, nós vamos ter duas estruturas principais, o nosso data frame, conhecido da biblioteca Pandas, e uma coluna de geometria, que vamos utilizar para fazer as operações geométricas. Mas o que são dados georreferenciados? Também conhecidos como dados espaciais, geográficos ou geoespaciais, são dados que possuem as informações para localizar objetos ou entidades na superfície da Terra. Então, essas informações são representadas principalmente pelos dados de latitude e longitude. Mas por que eu devo aprender a manipular dados georreferenciados? Bom, cientistas de dados lidam com problemas distintos e precisam manipular diferentes tipos de dados, desde áudio, de texto, de imagem. Então, com a popularização dos smartphones, os dados de sua localização são compartilhados a todo momento, com diversos aplicativos, e esses aplicativos usam essas informações para fornecer serviços específicos de acordo com a sua localização. Entre alguns exemplos de aplicativos que trabalham com dados georreferenciados, podemos citar o Google, o Waze, que é do Google, o iFood, o Uber, o Facebook e o Twitter. O que você vai aprender nesse curso? Nós vamos aprender a baixar dados espaciais de sites públicos, a ler, visualizar e salvar dados com a biblioteca GeoPandas, a criar, manipular e realizar operações com objetos geométricos, e por fim, vamos criar mapas interativos a partir dos dados georreferenciados. E tudo isso nós vamos fazer a partir de uma análise real com dados de roubo de celular em São Paulo. No final do curso, você vai ter as habilidades necessárias para construir diferentes tipos de mapa. Como, por exemplo, esse mapa eu construí para a capital de São Paulo, onde eu tenho grupos de dados, né, de acordo com as áreas, e à medida que eu vou me aproximando daqueles grupos, eu posso identificar as áreas que têm mais dados e aproximando através de um zoom, até chegar no dado exatamente onde ele foi registrado, latitude e longitude. Um outro mapa, esse mapa eu criei adicionando informações em um pop-up para cada município de Grande São Paulo. Então, quando eu clicar, eu tenho as informações da quantidade de roubos registrados em novembro, nesse caso 8.465. Se eu clicar em outro município, Suzano, eu vou ter a mesma informação, mas para Suzano, aqui eu vou ter para Ribeirão Pires, quantidade de roubos registrados em novembro, 19, e você vai aprender a adicionar a qualquer informação contida nos seus dados nesses pop-ups. Um outro mapa é um mapa de calor, os chamados heat maps. São mapas onde mostram a densidade de ocorrência de eventos com diferentes cores. Nós temos azul, onde tem menos eventos. Nós não temos cores onde não tem eventos ou a quantidade é muito baixa. E temos uma concentração forte em vermelho, onde tem mais eventos. Para construir esses mapas, nós vamos utilizar a biblioteca GeoPandas. Você pode instalar a biblioteca GeoPandas através de um conda install geopandas-y. Vou executar um conda list GeoPandas para a gente ver a versão que eu estou utilizando do GeoPandas. Nesse caso, a 0.8.1. Você pode acessar a documentação do GeoPandas no site geopandas.org. Nessa aula, nós também vamos utilizar o Matplotlib para mostrar figuras dos nossos mapas. Então, aqui eu também vou instalar o Matplotlib, quando instalo Matplotlib-y. Vou mostrar a versão do meu Matplotlib, aqui 3.3.2, caso haja alguma diferença. E a documentação do Matplotlib pode ser acessada em matplotlib.org. Então, vamos começar importando as nossas bibliotecas. Vou importar o GeoPandas. Vou dar um apelido de GPD. E vou importar o matplotlib.pyplot como PLT.
Com as nossas bibliotecas importadas, nós vamos baixar os nossos dados espaciais. Para essa lição, nós vamos baixar os dados do município de São Paulo. Esses dados são abertos e você pode obter no site do IBGE. Vou entrar aqui no site do IBGE. Vamos pegar os dados mais atualizados de 2019. Vou clicar em UFs. Vou procurar por SP. E vou baixar os dados de municípios.zip. Após baixar os dados, você pode descompactar para a pasta dados e lá vamos ter SP_municípios_2019. Caso você não consiga baixar os dados do site, você pode dar um clone no nosso repositório do Git, que vai estar aqui na descrição, e lá eu já vou deixar todos os dados salvos. O primeiro passo na nossa análise de dados é carregar os arquivos que nós acabamos de baixar do site do IBGE. Então, para ler os arquivos, nós vamos utilizar o GeoPandas. Arquivos espaciais existem vários padrões diferentes, como por exemplo Shapefile, GeoJSON, KML e GPKG. Os arquivos que nós baixamos, se eu for aqui na pasta dados, vocês vão ver que tem diferentes padrões. Tem o .cpg, .dbf, .prj, .shp e .shx. Mas esse conjunto de arquivos faz parte do formato Shapefile, em que cada arquivo vai guardar uma informação diferente dos nossos dados georreferenciados. Então, para ler esses dados, eu posso utilizar a função readFile do GeoPandas, apenas passando o nome do arquivo. Então, para isso, eu vou criar uma variável data, vou chamar meu GeoPandas readFile e vou passar o caminho dos meus dados. Dados SP municípios 19.shp. Vou executar a minha célula. E agora nós vamos ver se o arquivo foi lido corretamente na nossa variável data. Então aqui vocês podem ver justamente que nós temos a mesma estrutura do Pandas, só que com uma pequena diferença. Aqui nós temos uma coluna de geometria, que vai ser muito importante para a nossa análise. Então se a gente ver o tipo da nossa variável data, nós vamos ter que ele faz parte do GeoPandas e é um GeoDataFrame. Então no Pandas nós temos um DataFrame. Então perceba essa pequena diferença para os nossos dados lidos com o GeoPandas. O GeoDataFrame, ele herda as funcionalidades do Pandas DataFrame. Então, todas as funções que nós utilizamos com Pandas, nós também podemos utilizar com o GeoDataFrame. Isso é muito importante. O Pandas já é uma biblioteca com grande quantidade de funções para análise de dados e também é uma biblioteca muito popular. Então, vai reduzir a nossa curva de aprendizado e também vamos aproveitar tudo que nós conhecemos já do Pandas para o nosso GeoDataFrame. Então, vamos dar uma olhada, vamos utilizar uma função head herdada do Pandas para ver as 5 primeiras linhas dos nossos dados. Vou chamar a minha variável data, chamar a função head, passar o número 5. Então, vejam que aqui, igual eu faço com o Pandas, eu já consigo ver as 5 primeiras linhas dos meus dados, e aqui eu tenho a separação em colunas e o índice das linhas, da mesma forma que no Pandas. Uma outra vantagem da biblioteca GeoPandas para lidar com dados georreferenciados também é a visualização dos dados. Então, quando nós utilizamos dados espaciais, uma boa ideia é explorar os dados utilizando um mapa. Então, para isso, nós podemos criar um mapa simples a partir de um GeoDataFrame, utilizando apenas a função .plot, que cria um mapa baseado nas geometrias dos nossos dados. E, na verdade, o GeoPandas ele vai utilizar o Matplotlib para mostrar essas geometrias. Para isso, nós vamos apenas instalar a biblioteca Descartes, que o GeoPandas precisa para poder utilizar a função .plot. Então, você pode instalar com o conda através do conda-install-c conda-forge Descartes, ou através do pip com pip install Descartes. Então, vamos testar a nossa função .plot. Eu vou pegar os meus dados data e apenas chamar a função plot. Então, vejam que o resultado
rapidamente, ele cria um mapa com as nossas geometrias e já mostra numa figura do Matplotlib, apenas chamando uma função. Então isso é muito legal e é muito importante para a gente ganhar produtividade lidando com esse tipo de dado. Então, vamos melhorar um pouco a nossa visualização através de alguns parâmetros do Matplotlib. Eu vou pegar o meu data.plot, vou aumentar a figura, vou passar no figure size igual, vou usar aqui 16, 14. Vou trocar a cor das faces, vou deixar branco. E vou deixar as bordas na cor preta. Dar um plt.show. Vamos ver o resultado. Então aqui eu já tenho um mapa com as nossas geometrias, bem mais bonito que o mapa anterior. E para salvar os dados, uma vantagem do Geodata Frame é a herança das funções do Panda, como nós já vimos. Então aqui eu vou separar somente a capital de São Paulo. Como é que eu posso fazer isso? Vamos ver os nossos dados. Perceba que nos nossos dados nós temos uma informação com o nome do município, nm_mun. Vamos utilizar essa informação para pegar apenas a capital de São Paulo. Então vou querer quando for igual a São Paulo. Então, para filtrar no Pandas, a gente tem que pegar o data. Então, aqui nós temos justamente só os dados da capital de São Paulo, incluindo a sua geometria e o seu código municipal. E se eu quiser ver essa geometria que eu acabei de filtrar, nós podemos fazer igual nós fizemos anteriormente. Vou guardar esse resultado numa variável chamada gdf_sp. Vou colocar aqui embaixo só para a gente ver. Vou copiar o nosso gdf_sp para essa célula de baixo. Vou chamar a função .plot. Passar os nossos parâmetros, fig size, igual, esse aqui vou usar apenas 8 e 8. Passar o face color, igual a branco. E o edge color, igual a black. Usar um plt.show. E aqui nós temos a nossa geometria da capital de São Paulo. Para salvar os nossos dados espaciais utilizando o GeoPandas também é muito fácil. Para salvar apenas o município de São Paulo, que nós filtramos aqui em cima, nós podemos utilizar a função toFile. Por padrão, o GeoPandas utiliza o formato shapefile para salvar os arquivos, gerando todos aqueles arquivos que nós vimos quando baixamos os dados. Mas nós podemos utilizar o parâmetro driver para especificar o formato que nós queremos salvar. E o GeoPandas consegue salvar arquivos em diferentes formatos espaciais. Então ele é muito bom para isso. Então, para salvar os nossos dados no formato GeoJSON, que é um formato mais utilizado ultimamente, formato JSON, nós podemos basicamente chamar o nosso GDF_SP, que são os nossos dados só da capital de São Paulo. Vou utilizar a função toFile. Vou dizer o nome do arquivo que eu quero salvar. Nesse caso, eu vou salvar na pasta dados, capital, São Paulo.json. E vou, com o parâmetro driver, dizer que eu quero salvar como GeoJSON, que é um JSON que aceita formatos geométricos. Então, vou executar a nossa célula e nós temos o arquivo salvo. Vamos abrir a nossa pasta de dados e aqui vocês podem ver justamente capital São Paulo JSON. Se eu abrir o arquivo, vocês vão ver um arquivo JSON em que aqui nós temos um tipo geometria do tipo polygon e aqui as coordenadas do nosso polígono. Então perceba que é um arquivo bem extenso com um grande número de informações de coordenada.
que são as coordenadas de todos os pontos que formam aquele polígono. Vou apenas criar uma variável filename para armazenar o endereço que nós salvamos os nossos dados. E na hora de salvar, vou passar o meu filename. Se nós podemos aproveitar o mesmo endereço aqui embaixo. Vou executar novamente a nossa célula de salvar. E aqui embaixo, para me carregar, basta eu chamar o GeoPandas. Como nós vimos no começo, posso utilizar a função readFile para ler arquivos. readFile. Vou passar o meu filename, que foi onde eu salvei os dados. E vou utilizar o driver GeoJSON. Vou armazenar o arquivo salvo numa variável gdf_sp e vamos ler o nosso arquivo. Então, se eu mostrar o nosso arquivo lido, nós temos a mesma informação que foi salvo aqui em cima. Finalizando, nessa primeira aula nós aprendemos os primeiros passos utilizando a biblioteca GeoPandas. Nessa aula você aprendeu a ler dados usando a biblioteca, a mostrar os dados lidos em uma visualização e salvar os dados no formato GeoDataFrame, utilizado pelo GeoPandas. Na próxima aula, nós vamos aprender a lidar com os dados armazenados na coluna Geometry do GeoPandas. Nós vamos ver como criar polygons, pontos e line strings utilizando a biblioteca Shapely e a fazer operações entre eles. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve para não perder as próximas aulas, deixa um comentário se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.